Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar um último lugar. Mas, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês veem que durante esses dias Jesus está sempre na casa de um fariseu, que estão fazendo um convite para ele, e sempre ali acontece algo, mas eles estão sempre observando Jesus para pegá-lo em alguma situação. Hoje nós nos deparamos com essa passagem, que Jesus, estando ali na casa dos fariseus, ele notou que as pessoas estavam sempre querendo o primeiro lugar. Aqui uma opinião minha, do que eu vou falar agora. Depois do martírio, a melhor forma de se chegar à santidade é pelo caminho da humilhação e do último lugar. Depois do martírio, porque o martírio já vai logo, né? Por quê? Satanás, ele conseguiu imprimir dentro de nossa alma, dentro do nosso coração, um desejo de grandeza. Quando ele tenta Eva, ele tenta dizendo o seguinte: olha, é porque Deus disse para você não comer do fruto dessa árvore, é simplesmente para que você não seja igual a ele, Você precisa ser igual a ele, você vai ser como Deus. Imagina uma criatura desejar, querer ser maior do que o Criador, ou igual ao Criador. Não tem como isso. Deus é Deus. Por isso que ele foi expulso também do paraíso, ou do céu. Quis ser mais do que Deus. Então, essa erva daninha que não nos leva para o céu está impressa dentro do nosso coração. Então nós queremos ser grandes, nós queremos ser os melhores. E se tem alguém que aparece, que está ali invadindo essa privacidade minha da grandeza, já começa a ficar com inveja, com ciúmes, e já vou dando um jeito de tirar aquela pessoa de escanteio, porque ninguém pode tirar o meu lugar. Então Jesus, sendo Deus, se humilhou. Na carta aos Filipenses vai dizer que ele não prevaleceu da sua grandeza, ele não quis mostrar, Ele passava ali, as pessoas viam um homem, e não viam Deus ali. As pessoas iam, na medida que iam conhecendo ele, aí que as pessoas iam percebendo que tem alguma coisa diferente naquele homem.
Mas ele não sei, eu sou Deus, ó que eu... Não. Então, saibam, dentro de nós existe esse espírito de grandeza, de querer ser melhor. E no lugar onde a pessoa estiver, ela não vai querer ser a última. Mas Jesus está dizendo que é preciso desejar o último lugar. Abra um parêntese, como eu sempre falo. Aqui eu não estou falando de pessoas que têm complexo de inferioridade. Que tem complexo de inferioridade, fica ali, ai meu Deus, aquele negócio assim, né? Eu sou o pior das pessoas, das criaturas, Deus não gosta de mim. Não é isso. Feche o parênteses e voltemos. Deus quer que nós estejamos no nosso lugar. Ele em cima, nós embaixo. Nunca nós acima dele. E aí vai me vendo a passagem do Evangelho, né? Os discípulos de João Batista, porque João Batista estava no auge da sua grandeza, famoso. Tem um homem aí que está batizando um monte de gente, as pessoas estão indo atrás dele. Aí Jesus aparece, aí os discípulos de João Batista já começaram a observar que a coisa não estava muito boa, não, que o outro lá, o tal Jesus, estava batizando mais do que ele. Aí eles vêm contar, né? Ai, João Batista, se segura aí, ó, vê se cresce mais, porque o outro lá está batizando mais do que você, hein? Aí qual foi a resposta de João Batista? Convém que ele cresça e eu desapareça. Olha só. Deixa ele crescer. Eu tenho que desaparecer. Que tem algumas traduções que diz diminua. Mas na verdade, a melhor tradução que eu acho, né, é essa. Que eu desapareça. Ou seja, esqueçam de mim e lembrem só dele. Imagina você passar por essa via, você lá com o seu diretor espiritual, conversando com ele. Olha, meu diretor espiritual, eu quero te pedir uma coisa, me ajude a não aparecer, a ser sempre o último. Hoje as pessoas vão atrás e dizem assim, não, eu quero aparecer. E há um incentivo, né? Nossa, você tem que crescer. Aí com essa fama de negócio de evangelização, né? Então, para evangelizar, você tem que aparecer. Não. Difícil nos tempos de hoje entender isso. O caminho do desaparecimento. Como é que uma pessoa pode evangelizar desaparecida? É só ir olhar nos mosteiros que você vai ver como é que esse povo aí que desaparece depois é exaltado depois da morte. Não dá para entender. De Santa Teresinha, ela dizia bem assim: eu prefiro o último lugar, pois no último lugar ninguém vai brigar comigo. Porque quem está querendo cargo, quem quer lugar, fica brigando, disputando, né? Não, eu quero o último, assim ninguém vai brigar comigo, assim eu vou ficar quietinho no meu lugar, assim é melhor, o último lugar. Então, como monja, ela queria ser o último lugar. E na carta aos Romanos, hoje, até na liturgia das horas, quem reza a leitura breve, da carta aos Romanos, capítulo 12. Aí tem o versículo 16, São Paulo diz assim: não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Nada de grandeza. Essa espiritualidade, né, de toda hora ficar contando o que eu fiz e o que eu não fiz. Diga aí o que você fez. Conta para todos nós. Aí começa aquela disputa, né? Porque cada um vai disputando, porque aquele DNAzinho que a serpente inoculou dentro de nós, ele vai
entrar, vai se destacar. Aí quando você ouve o outro falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí a pessoa já está bolando na cabeça dela algo maior para dizer assim, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Esse não é o caminho da espiritualidade católica. No catolicismo nós somos chamados a não ficar nos exaltando e nos mostrando, mas parece que a espiritualidade de hoje é para você se mostrar, para você se dizer, para você falar, diga o que você fez, aí todo mundo bate palma, nossa, você é demais. E aí, olha, a pessoa vai se tornando vaidosa, vai se tornando orgulhosa, aí como eu brinco, né, vai virando sapo boi, que vai inchando, vai ficando cheio de quê? De si, mas não cheio de Deus. Você está disposto a ir por esse caminho? Ali aonde você estiver, como sacerdote, como bispo, como membro de uma comunidade, como religioso, como religiosa, como médico, dona de casa, gari. Entre os garis também tem aquele que se acha o tal, né? Tem aquele, o chefinho dele, se acha, fica se achando, né? Então, em todo cargo, você está disposto, diante do seu cargo, você ser o último. E o último significa o quê? Você é o último a se dizer. Você será sempre o último a aparecer. Você vai sempre deixar os outros crescerem. Que os outros cresçam. Aí quando precisar de você, aí você entra. Mas você não precisa ficar lá, né? Você já tem. Você é o psicólogo, mas você é o último. É sempre o último. A psicóloga é a última. Você sabe tudo. Você sabe muita coisa, mas você não fica mostrando o que você sabe. Porque aqui tem uma coisa, quem sabe não se mostra não, viu? Quem sabe as coisas não se mostra. O cara é tão sabido que ele acha que aquela pessoa que é inferior a ela vai sempre trazer algo que ela não sabe. Então ele fica sempre ouvindo, esperando. Isso é humildade. Mas nos tempos de hoje, não, você tem que mostrar, você tem que aparecer. E aí, você quer aparecer ou desaparecer? Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse que é para desaparecermos, né? Estarmos no último lugar. Não, mas agora é diferente, nós temos que nos mostrar. Ainda mais que eu estou na Canção Nova, né? Agora eu vou falar uma coisa bem particular minha. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Nem é coisa para ficar falando para depois não ficar me exaltando e achando que eu sou melhor do que ninguém. Porque é engraçado, né? A gente fala, você não sabe se você está falando com humildade, se está falando com orgulho, é uma briga dentro de si. Mas dentro disso aqui eu vou falar, mas se for que seja para a glória de Deus, né? Mas lá dentro, né? O humilde por excelência, nossa, o cara mais humilde da Canção Nova sou eu, você sabia disso? Mais humilde, nossa Senhora. Eu percebi que todos esses anos da minha vida, Deus nunca quis que eu fosse que eu estivesse no primeiro lugar. E quando Ele me coloca no primeiro lugar, Ele faz com que eu não apareça no primeiro lugar. Olha que dentro dessa comunidade Canção Nova, quantos cargos que eu tive, hein? O maior foi de vice-presidente da Canção Nova. Nossa Senhora, agora o cara galgou o lugar mais alto, né? Eu nunca galguei, foi o pessoal que me colocou lá. Mas engraçado, quando Deus me colocou lá, Ele não permitiu que eu me aparecesse. Ele não permitiu. Fiquei o tempo que foi necessário ali como vice-presidente, mas olha, ninguém nunca me apresentou ao vice-presidente da Canção Nova, ninguém me apresentou. Ninguém disse nada. Nos momentos que eu tinha que aparecer como vice-presidente, outras pessoas entraram. Foi assim.
Porque Deus sabe o lugar do padre José Augusto. Ele sabe que, senão ele vai virar um sapo-boi. Como ele não quer que eu vire um sapo-boi, ele me coloca no devido lugar. Olha aqui, é o grande pregador da Canção Nova, nossa, tem gente que quer dizendo aí, o grande pregador, muitos likes, não sei o que, multidões. Olha, eu não posso crescer. Tenho tudo, mas não quero. Quero ficar esquecido. Um outro projeto interior que eu tenho dentro da Canção Nova para vocês acharem que eu sou humilde, né? Eu quero sumir aqui dentro. Das pessoas passarem por aqui, olha, dos pré-discípulos novos até os de agora, eu nem me envolvo com ele para eles não saberem quem eu sou. E ficar aqui dentro. Convém que os outros cresçam. Deus não me quer no primeiro lugar. E como Ele não quer, eu também não quero. Quando tem multidões, assim, aquele monte de gente, aí eu sumo, não apareço. Porque a vontade minha é de aparecer, sabia disso? Aí entra o outro lado, eu quero. Mas eu não vou. Eu quero tentar viver o que Santa Teresinha disse. Eu prefiro o último lugar. Para ninguém ficar brigando comigo. Porque realmente, a gente vai galgando os lugares, aí quando você chega num determinado ponto, aí começa realmente as brigas, os ciúmes, inveja, cada um quer falar mais, o outro quer aparecer, quer dizer isso, quer aquilo. Então, para não ter briga, é melhor ficar escondidinho lá no confessionário. E ainda com aquela parede na minha frente e com o véu, porque a pessoa entra e alguns aqui percebem que pela voz conhece, né? E aí quando pergunta assim, é o padre José Augusto que está aí? Eu digo, é Jesus. Que ela não foi lá para se confessar com o padre José Augusto, ela foi lá para se confessar com Jesus, porque quem está lá é Jesus, absolvendo, é nosso Senhor Jesus Cristo que está absolvendo, não sou eu não. Pelo menos eu quero acreditar nisso, né? Eu acredito, porque eu sei o meu lugar, tenho tudo para crescer, mas Jesus não quer que eu cresça, Ele quer que eu diminua. Agora, quem quiser crescer, que cresça. Mas vou dizer para você, esse não é o caminho de santidade que Deus quer para nós. Vou ler de novo aos Romanos. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza. Essa grandeza. Não vos deixeis, mas acomodai-vos aos cargos humildes. Então, não é que Deus está dizendo que é para você ir lavar banheiro, não. Ele está dizendo assim, no lugar onde você estiver, seja o último. Então, eu sou padre, não sou padre da Canção Nova hoje, né? Então eu quero ser o último dos padres. Eu quero que os outros padres todos cresçam, apareçam. E sejam famosos na mídia. E onde quer que eles estejam. Eu quero desaparecer. Eu queria ser assim, olha, quem é o Padre Augusto? Não sei quem é. É isso que eu queria. Não sei quem é esse padre, não. Porque a fama leva à perdição. Vou repetir. A fama leva à perdição. Porque o orgulho, no céu não se tem orgulhosos lá. E não se entra pessoa orgulhosa no céu. Tem que ser humilde, simples. Simples naquilo que faz. Eu me preocupo quando eu vejo a conta e dá o seu testemunho. Fale as coisas que você faz. Bem, coisas que eu faço, se conversa com o diretor espiritual. E ali o diretor espiritual vai dizer para a pessoa assim, olha, toma cuidado com isso aqui, porque você já está virando sapo boi.
Cuidado. Isso não vai fazer bem para a sua alma. Ficar contando vantagem o tempo todo. E o pior é que são vantagens mentirosas. E o pior é quando é mentira que está por trás. Então, nos tempos de hoje é assim. O vício virou virtude. E a virtude é como se fosse o vício. Nossa, você não fala nada de você e tal. Por que tem que falar? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que a palavra não é serva, é escrava. Eis aqui a escrava. Você quer trilhar esse caminho? O caminho do desprezo, ser colocado de lado, todo mundo ficar falando mal de você por trás. Você quer esse caminho? Porque esse é o caminho dos seguidores de Jesus Cristo, porque foi assim que aconteceu com ele. Mas quem é que quer seguir esse caminho mais? Não, eu quero o caminho da fama. Aí de vez em quando o que é que Deus faz? Ele humilha alguém, ele humilha aquela pessoa naquela situação, porque ele já viu que o sapo boi já está no auge assim. Aí Deus quer salvar, o que é que ele faz? Ele humilha, joga a pessoa lá embaixo, para ver se a pessoa toma tino. Aí não, fica cheio de dodói, ai não sei o que, ninguém me ama, ninguém me quer, ai não sei o que, aí começa a ficar depressivo e fica não sei o que, aquela coisa, ai eu dei tudo, eu fiz tudo, você deu nada, eu fiz muito por esta obra. Que obra que você fez? Quem fez foi Deus. Uma vez uma pessoa aí muito famosa disse que o Papa Bento XVI, quando veio para cá, queria estar diante do Papa, mas não deixaram que essa pessoa estivesse diante do Papa. Essa pessoa ficou depressiva e disse assim: já fiz muito pela igreja. O quê? Você nem morreu na cruz e está dizendo que fez muito pela igreja? E por ter feito pela igreja, agora tem que ter os privilégios, porque aqui entra uma coisa: as pessoas que se acham que se doam demais, elas acham que elas têm, e elas acham depois que elas precisam ser, assim, privilegiadas, né? Tem que receber do bom e do melhor, porque eu dou pela igreja. Dá o quê, rapaz? Vai morrer na cruz primeiro. Aí sim lá você vai se dar. Aí realmente derramou o sangue, deu a vida pela igreja. Só porque fez um negocinho aqui, outro negocinho lá, porque juntou um grupinho de gente em volta, aí a pessoa já fica, o sapo boi, né, vai crescer, aí já se acha o melhor, aí começa agora a ficar colocando coisas, né, porque, senão você sabe, né, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E aquelas pessoas que às vezes recebem um cargozinho, né, de superior, aí, porque é cargozinho de superior, viu? É cargozinho. Aí começa a ficar assim: você sabe que você está nas minhas mãos, viu? Sim, essa pessoa está nas suas mãos e você está na de Deus. O pior é que você está na de Deus. Você está acabando com essa pessoa porque você é superior, mas sabe que Deus, que é superior, você também está te olhando. E ai daqueles que passar pela mão de Deus. Ok, chega de exaltação. Acho que agora, se eu fosse canonizado, acho que não vai dar mais não, porque hoje eu só me exaltei. Que eu olhando, achando assim, mostrando para vocês aquilo que eu sou, né? Pobre coitado, que um dia vai fechar os olhos e tudo vai ficar para trás. E de que adiantou tanta coisa? Santo Afonso Maria de Ligório disse que tinha uma pessoa que estava no meio dos ossos, lá dos crânios. Tinha um monte de crânio assim, né? Aí a pessoa estava lá, mexia em um, mexia em outro, mexia em um, mexia em outro. Aí a pessoa chegou e disse: mas o que você está fazendo aí?
Eu estou procurando o crânio do rei. Não estou conseguindo encontrar. Não encontrava. O rei arrogante, cheio de coisa, se achando tal, primeiro lugar. E se era humilhado, humilhava o outro, mas porque é rei. Quem é que vai mexer num rei? Ninguém, só Deus mexe no rei. E agora o rei, né, ficou igual um súdito. E agora você procura o crânio dele, cadê? Nem o crânio dele era diferente, era igual ao dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.